Plano diretor está na pauta da Câmara na sessão plenária desta terça-feira. Vice-presidente da Comissão de Política Urbana, o vereador Paulo Frange, apresentou mais de 10 propostas ao texto em tramitação. E é exatamente o vereador Paulo Frange, do PTB de São Paulo, nosso entrevistado nessa terça-feira com cara de quinta. Não é isso, vereador? Verdade, pulamos um dia, né? Pulamos um dia, cara de quinta-feira. Quais são pontualmente essas propostas? O senhor está apresentando 10 propostas. Quais são elas? Bom, mais de 10, né, vereador? Mais de 10, mas vamos citar só as mais importantes. A primeira, com certeza, o paulistano vai gostar muito. Não permitir que a cidade perca mais zona estritamente residencial. Não permitir que a cidade avance com os prédios sobre as áreas residenciais. A pressão é muito grande para poder avançar sobre as zonas estritamente residencial. O camarada passa, vê aquela quantidade enorme de prédio, vê do outro lado aquele jardim bonito, todos os sobradinhos, uma qualidade de vida excelente e já começa a perguntar quando é que nós vamos pular a rua. Então, eu vou ser um defensor ferrenho para que a gente não perca 1 milímetro das zonas estritamente residencial. Esse é um. A outra situação envolve os movimentos de moradia, que são as zonas especiais de interesse social, as ZEIs, que é exatamente o grande movimento que aconteceu ao longo de 56 audiências públicas, o movimento da moradia. Nós triplicamos o número dessas unidades. E hoje nós temos aí uma composição até de uma ZEIS nova, chamada ZEIS 5, que é diferente das outras, que permite construção de 40% das áreas de habitação de interesse social para quem ganha até 6 salários mínimos, 40% para quem ganha de até 10 salários mínimos, 20% desses prédios livre para construir tudo. Quem cumprir isso vai ganhar a oportunidade de construir mais 20% de áreas comerciais, para que atenda o comércio local, o que é muito bom. Isso sem pagar a outorga onerosa, o que é ótimo. Nós temos dúvidas se esse edifício ainda, esse conjunto, ele ainda é bastante atrativo. Quanto mais atrativo for, mais habitação para a população carente acontecerá. A outra situação, alinhar a legislação ambiental que está no plano diretor com a legislação federal, com a lei de crimes ambientais. Nós precisamos ter uma lei em São Paulo que fale a mesma língua com a lei federal. Portanto, os termos de ajuste de conduta, da mesma forma como está na lei federal, tem que estar também no nosso plano. Chamados TACs. Esses são, os TACs. São 3 pontos que eu estou enumerando que são bastante interessantes. Outra situação é que nós insistimos muito que tivéssemos na cidade a oportunidade de utilizar as grandes áreas dos cemitérios atuais e em cada uma das regiões, são 4 regiões pelo menos, nós pudéssemos edificar os cemitérios verticais dentro dos próprios municipais. Portanto, o cemitério, nós teríamos inclusive a retirada de alguns espaços do entorno desse conjunto, onde tem ossários, etc., e passaríamos a utilizar o cemitério vertical com tratamento do necrochorume, tudo muito mais limpo, muito mais higiênico, e criando mais áreas verdes dentro desses cemitérios, mantendo a sepultura como está, mantendo os jazigos como estão, mas nós teríamos um cemitério-parque, que já acontece no mundo inteiro. Portanto, seria de iniciativa pública, mas não seria construído pelo município, seria construído em parceria público-privada. E achei interessante a gente ter a oportunidade de permitir também que a iniciativa privada também possa se utilizar desse mesmo artifício, para que a gente não tenha que destinar grandes áreas do município para cemitérios. Vereador, me parece que a questão da habitação ganhou força nas últimas audiências públicas. Qual é a sua expectativa, então, com relação à tramitação do plano diretor? O senhor acha que ele deve ser votado hoje? Gostei muito do ganhou força, realmente. Quem viu as audiências públicas, quem assistiu TV, quem leu o jornal, percebeu que o movimento moradia é forte. O plano de metas fala em 55 mil unidades entregue até o final do governo Haddad. Eu já tenho quase que certeza que nós vamos conseguir chegar lá. Isso é importante porque traz a oportunidade do plenário ser mais ativo e mais proativo no sentido de votar isso mais rápido. E vamos estar alinhados com o governo federal, até mesmo no nível de salários, 3, 6 e 10 salários mínimos, para que a gente possa ter mais moradias, mais áreas para construir. Inclusive com uma situação nova, que é a cota de solidariedade. Quando nós tivermos mais do que 20 mil metros quadrados no empreendimento, ele vai poder construir 10% dessa área em habitação de interesse social e vender essa habitação social. Portanto, ele não está dando nada. Ele vai construir para a gente
10% e vai ganhar o direito de construir 10% a mais do seu prédio, o que facilita a produção dessas unidades. Quando nós falamos que nós vamos entregar o governo, na primeira gestão de governo Haddad, com 55 mil habitações para a população, para os movimentos de moradia, é um desafio grande, talvez o maior do Brasil. Sem dúvida, mas vamos tentar mapear, para quem está nos assistindo em casa. A TV Câmara acompanhou essas audiências públicas, o senhor é testemunha disso. Nós estivemos lá no Céu Jambeiro, vereador, conversamos sobre isso, estivemos em outros céus da cidade de São Paulo, estivemos no Sesc de Pinheiros, mostrando essas audiências públicas. Quais são, neste momento, os principais impasses entre a base governista e os opositores no que diz respeito especificamente ao plano diretor? Segunda pergunta, na primeira intervenção do senhor, o senhor falou que o senhor tem sido um ferraz defensor dessa questão de conter a pressão imobiliária. Sim. É possível comprar essa briga com o Secov? Sim, não é bem uma briga com o Secov. Com a indústria, né? Conduzir esse processo com o Secov dentro de um princípio de razoabilidade, de respeito. Por exemplo, ficou claro que tem 20% do território de São Paulo será a zona rural. Ponto. Não haverá expansão da mancha urbana sobre os mananciais, sobre a Serra da Cantareira. Estamos protegidos. Salvamos o nosso verde. Aliás, do plano diretor para cá foi salvo pelas proteções das macrozonas de proteção ambiental. Você viu muito bem isso ao longo da discussão. Vamos segurar por aí. As zonas residenciais também. Nós temos situação aqui de governista, de opositor e tem uma terceira figura que eu ainda não identifiquei, que é a turma do eu sou contra, não fui em nenhuma audiência pública, não sei do que se trata e sou contra tudo e estou atirando em todos. Digamos assim, a oposição profissional. Não sei o que acontece, mas tem gente que nós sequer vimos em todas as audiências. O senhor está dizendo mais ou menos assim, tem gente que é assim, vereador, é isso? É assim, eu sou contra porque sou assim. Então, como tem cerveja que é assim, também deixa. Mas então, nós vamos tratar então de discutir. Entre oposição e governo, nós vamos encontrar o bom senso. O plano não é do governo e nem é da oposição. O plano é da cidade. Claro. Nunca foi debatido desse tanto. Portanto, nós imaginamos que, por exemplo, vai edificar 4 vezes junto ao eixo dos trilhos e aqui no miolo só 25 metros. Não. Já tem uma discussão bastante avançada. O presidente André Matarazzo tem conduzido o trabalho dessa forma na nossa comissão. E o relator tem sido também extremamente sensato nisso. Vamos encontrar um caminho para que possamos sair de 4 vezes prédios de 80 metros para prédio de 25 dentro de uma paisagem urbana que seja harmônica. E veja que interessante, o presidente da casa, o vereador Zé Américo do PT, tem feito um discurso sobre essas audiências públicas do plano diretor, enaltecendo que o presidente da Comissão de Política Urbana, vereador André Matarazzo, do PSDB, o relator Nabil Bonduque, do PT, e o senhor, como vice-presidente, tem privilegiado, o senhor do PTB, os três têm privilegiado um debate técnico a serviço da cidade em detrimento de questões político-partidárias. Sim, nós vamos ouvir todos. Sim. Aquilo que não puder, não pode para ninguém. Nem a pedido de pessoas importantes. Aqui não tem importante. Nem para os amigos, nem para os inimigos. Aqui tem a cidade de São Paulo e tem os paulistanos. Um outro assunto que nós colocamos no plano, que nós precisamos de tratar também, é um assunto que envolve as secretarias, a estrutura da cidade. A assistência social, ela está incluída, tem que ser incluída no debate dessa situação, porque hoje nós não sabemos o que é assistência social, o que é saúde. Muitas vezes nós temos equipamentos que atendem à assistência social e você vai ver quem está lá dentro são doentes que precisam da assistência social. Nós perguntamos, vamos colocar isso como diretriz? Ou seja, o pobre, muito pobre, que precisa da assistência social, ele é da assistência social ou ele é da saúde? Tem temas até dessa delicadeza. Nós temos que tratar tudo isso. E tem temas difíceis. Vejam bem, nós vamos ter problema para discutir o plano aeroviário da cidade de São Paulo. Como é que vão ficar os aeródromos? Vai ter aeroporto em Parelheiros? Nós não deixamos colocar nada. Vai ter um plano para discutir essa situação. Essa é uma situação que é sensível na Vereador, cidade. eu queria convidar o senhor, nós não temos mais tempo no jornal, infelizmente, queria convidar o senhor a participar do clipe eletrônico. Acho que o plano diretor, na ordem do dia, é um assunto de grande importância. Queria que o senhor estivesse conosco durante essa tramitação do plano diretor na casa, em uma edição especial do clipe eletrônico sobre o plano diretor. Vamos fazer uma edição especial, o senhor, o Nabil Bonduque e também, e principalmente, o vereador André Matarazzo. O senhor me ajuda nisso? Sem dúvida. Está marcado, vontade, então. À vontade. Tá? Muito obrigado ao senhor, né, Adriana?
Muito obrigado, vereador Paulo Frange, Obrigada, vereador. pelo bate-papo. Vamos trazer esse debate na dimensão e na importância pública, na relevância temática dele para o paulistano.